Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre função logarítmica. E para isso é necessário nós relembrarmos alguns cálculos de logaritmos. É necessário que você conheça esses cálculos. E o que nós definimos como função logarítmica? Uma função logarítmica pura, porque ela pode, você pode ter uma função em que há um misto de formatos, por exemplo, mas uma função logarítmica na sua forma mais pura, essa que a gente pode ver aqui no nosso primeiro slide, f de x igual a log de x numa base A. Então, primeira coisa, aqui é necessário, até porque essa função log ela é a função inversa da função exponencial e a gente vai respeitar aqui também justamente as restrições da função exponencial. Essa base A ela tem que ser uma base maior que zero e diferente de 1, ok? Além do mais, o x, a gente só vai conseguir calcular esse logaritmo se o x for um valor positivo. Por exemplo, log de zero, não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Que número que elevado, pense num número positivo, que elevado a um certo expoente vai dar zero? Não existe, somente se for zero elevado a qualquer valor que não seja o próprio zero. Então nós temos como restrição aí, a base tem que ser maior que zero e essa base também tem que ser diferente de 1. Além do domínio, quer dizer, o logaritmando, o x tem que ser um valor positivo. Qualquer valor real, positivo. Perfeito? A partir das restrições que nós temos aí para a base, A maior que zero, A diferente de 1, a gente define dois intervalos nos quais a base pertence. O primeiro intervalo entre 0 e 1, então não pode ser 0, tem que ser maior que 0, e não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Tá? Olha aí, intervalinho, está aí destacado, entre 0 e 1. Quando essa base da função logarítmica é um valor entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Agora, o outro intervalo possível para essa base é aquele definido a partir do 1, não, para valores maiores que 1. Está destacado em azul, e quando essa base é maior que 1, o que vai acontecer? A função é crescente, ok? Então, para mostrar melhor o que é uma função logarítmica, vamos a dois exemplos de cálculos de valores e de esboço de gráfico, para você, inclusive, perceber como é o comportamento dessa função logarítmica. Perfeito? Então, dois exemplos, por quê? No primeiro eu vou apresentar exatamente uma situação em que a base é um valor entre 0 e 1. E no segundo, uma situação em que a base é maior que 1. Para essa situação, um exemplo com 0 menor que A, menor que 1, ou seja, A maior que 0 e menor que 1, A entre 0 e 1, nós escolhemos aí o log de x na base meio, na base 0,5, ok? E a partir daí, nós atribuímos valores a x, valores arbitrários, valores que eu escolhi. Escolhi para facilitar os nossos cálculos, aí, ou tentar pelo menos facilitar esses cálculos. Tá? O primeiro valor de x escolhido é 0,25. Mas será que é fácil calcular isso? Você tem que pensar o seguinte, qual é o expoente, porque logaritmo é expoente, que eu tenho que colocar no 0,5, na base 0,5, para que o resultado dê 0,25. E 0,5 elevado a 2 dá 0,25. Então, esse logaritmo, que eu vou calcular aqui, logaritmo de 0,25, na base meio é 2. O y é 2. Portanto, quando x for 0,25, o y é igual a 2. E quando x for meio, log de meio na base meio, meio elevado a quanto vai dar meio? Meio elevado a 1. Então, nesse caso, o y é 1. Se o x for 1, logaritmo de 1 é sempre 0. Por quê? Todo número elevado a 0 dá 1. Todo número não nulo elevado a 0 dá 1. Tá? É o caso aí. Então, meio elevado a 0 dá 1. Então, o y é 0. O logaritmo é 0. Se o x for 2, eu tenho que elevar um meio a qual valor para dar 2? Olha aí, eu tenho que elevar um meio a menos 1. Por que menos 1? Porque elevar a menos 1, você se lembra que é só inverter a base, fica 1 sobre meio. 1 dividido por meio dá 2. Então, meio elevado a menos 1 dá 2, ok?
E finalmente, se o x for igual a 4, tá? Pulei para o 4 porque a base é meio, né? Então, se eu colocasse 3 aí, ia ter que recorrer a propriedades, logaritmos, calculadora. Pulei aí para o 4. Perfeito? Se o x for 4, o y vai ser quanto? Vai ser o log de 4 na base meio. Meio tem que ser elevado a qual valor para dar 4? Menos 2. Tá? Meio elevado a menos 2 é 1 sobre meio elevado a 2. Fica 1 sobre 0,25. E 1 dividido por 0,25 é 4. Perfeito? Pronto. Aqueles valores calculados estão aqui nesta tabela. Quando x é 0,25, y é 2. Quando x é meio, o y é 1. A partir daí, o nosso trabalho é jogar esses pontos calculados no gráfico. Olha aí o nosso gráfico. Então, fazendo a leitura da esquerda para a direita do gráfico, o primeiro ponto, né, lá no alto, é o ponto 0,25 do x. Então, localizo o 0,25 ali no x. Ele não aparece, mas você pode ter uma ideia, né? É 1/4 ali da primeira unidade. Subo uma linha vertical até encontrar a linha horizontal que passa pelo y igual a 2, porque o y é 2 nesse ponto. E marca aquele pontinho, o primeiro ponto aí da esquerda. O segundo ponto, um pouco mais abaixo, é o ponto meio, 0,5, valor do x, linha vertical, cruzando com a linha horizontal do y igual a 1. O terceiro ponto é a raiz, inclusive, dessa função, né? É quando o x é igual a 1, o y é 0. Depois o quarto ponto é o 2, menos 1, 2 para o x, y igual a menos 1, tá? E finalmente lá o último ponto é o ponto 4 para x e menos 2 para y. Ligando esses pontos por uma curva, você tem aí, se quiser inclusive calcular mais pontos, fique à vontade, até um exercício legal, mas com esses pontos você já consegue fazer o traçado desse gráfico. Perceba aí então que se a base é negativa, a base não pode ser negativa, se a base é um valor entre 0 e 1, ou seja, menor que 1, né, mas sempre maior que 0, tá? Vai ser sempre um número 0, alguma coisa, né? Não chega a 1, não chega a 1 inteiro. A função logarítmica ela vai ser decrescente, perfeito? Agora, o segundo exemplo é justamente uma situação em que a base é maior que 1, e eu escolhi aí a base 2. Log de x na base 2. E vamos calcular, né, o y para alguns valores de x, arbitrários também, que eu escolhi, inclusive os mesmos que nós utilizamos agora há pouco, né, no cálculo aí do primeiro exemplo. 0,25, 0,5, 1, 2 e 4. Perfeito? Então vamos aos cálculos. Se o x for 0,25, eu quero calcular o log de 0,25 na base 2. 2 elevado a quanto que vai dar 0,25? Para o 2 virar 0,25, entre aspas, né, virar, tem que acontecer o que? Aparecer 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25. E 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então pronto, já deu a deixa. 2 elevado a menos 2, que vai dar 1 sobre 4, né, exatamente vai dar o 0,25. Então o log aí é o menos 2. O expoente, né, que eu tenho que colocar no 2 para dar 0,25 é menos 2. Perfeito? Se o x for 0,5, eu tenho que calcular o log de meio de 0,5 na base 2. É só fazer 2 elevado a menos 1, né? Que fica 1 sobre 2, que é meio. Tá? Se o x for 1, olha aí, log de 1, já falei, log de 1 é sempre 0, né? Qualquer que seja a base. E x igual a 2, fica log de 2 na base 2, fácil, né? 2 elevado a quanto vai dar 2? 2 elevado a 1. Então o log é 1. E finalmente, se o x for 4, o y vai ser 2, porque 2 elevado a 2 é que dá 4. Agora como nós fizemos no exemplo anterior, justamente jogar esses pontos, está aí a tabelinha com o resumo dos valores, localizar esses pontos no gráfico, né, e traçar a curva. O primeiro pontinho ali, lá embaixo, né, à esquerda, é o ponto 0,25 com menos 2, depois meio com menos 1, 1 com 0 e assim por diante, marcando os pontos, você traça a curva sem muita dificuldade, ok? Bom, não é difícil então fazer um gráfico desse tipo. Você pode inclusive, se quiser, calcular mais alguns pontos para poder ter uma noção melhor e treinar também essa parte de cálculo de determinação dos logaritmos, perfeito? É isso aí.